nosso canal do YouTube ou do Facebook, podem assistir a todas as outras aulas anteriores e assim acompanharem e poderem estar de uma forma mais aprofundada com este conhecimento importante para todos aqueles que amam o Senhor e que querem realmente servi-lo e dedicar realmente tudo aquilo que, através da ação do Espírito Santo, possa fazer nas nossas vidas e dessa forma operar. Portanto, esta noite vamos abordar 2 dons. Portanto, eu tenho de todos eles agrupado um bocadinho por dons com alguma semelhança, com alguma proximidade, e esta noite vamos abordar 2, que é o dom da fé e o dom da intercessão. Antes de podermos falar concretamente, eu queria recordar aqui alguns tópicos para que convém sempre lembrar o que é que são dons espirituais. Portanto, dons espirituais são dádivas da graça. Portanto, é algo que realmente nós recebemos, não é algo que nós mereçamos, não é algo que nós possamos praticar, é algo que Deus nos concede. Portanto, é concedido através de Deus por intermédio do Espírito Santo, e esses dons são desenhados para a edificação da igreja. Queria também dar aqui um pouco o oposto, também o que é que não são dons. Às vezes nós falamos também em talentos. Portanto, um talento é algo que realmente nós podemos, de uma forma natural, desenvolver e exercitar, mas gostava também de dizer que um dom espiritual não é uma grande vontade de fazer algo para ajudar a crescer a igreja. Não é pelas nossas forças que nós consigamos o que quer que seja. Claro que é importante nós termos vontade, nós termos desejo, mas tudo isso vem através do Espírito Santo. É Ele que realmente coloca em nós a vontade do agir, do pensar, e desta forma traz em nós este espírito de querermos vir à sua casa. O facto, quando nós vemos o salmista, realmente como é bom entrar nos teus átrios. O meu prazer realmente está nos átrios do Senhor. Isto não é uma coisa que seja nossa. É algo que o Senhor nos coloca, e infelizmente nem todos têm este prazer de estar nos átrios do Senhor. E então é necessário nós fazermos com que o Espírito Santo possa desenvolver-se em nós, ter mais amplitude, ter mais influência, nós podermos retirar coisas nossas, coisas que são deste mundo, da nossa vida, retirarmos coisas que são erradas, para que o Espírito Santo possa crescer e possa tomar realmente o seu devido lugar, e essa consagração, essa santificação que nós devemos realmente ser um culto racional. Desta forma realmente podemos assim aplicá-lo nas nossas vidas. Também, um dom espiritual não é fazer algo bem feito com muito entusiasmo. Portanto, também não é sentir-se bem a fazer algo para Deus. Aquela situação que as pessoas dizem: olha, já fiz a minha boa ação do dia, não é? Portanto, por hoje está feito, e sentimos-nos bem por termos feito alguma coisa. Um dom espiritual não é isso. Portanto, o dom espiritual não é um cargo, não é uma tarefa. É algo que nós temos que estar sensíveis para que o Espírito Santo haja em nós. Conforme nós vimos que Deus agiu por intermédio de homens e mulheres, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e continua a usar a sua igreja nesse sentido, é algo que o Espírito Santo vem e capacita-nos e nos desafia a fazermos algo, e desenvolve realmente em nós uma habilidade sobrenatural para nós podermos exercer para a edificação da sua igreja. E para isso, vamos falar num dos dons que eu acho que é um dom um bocadinho base, que é o dom da fé. O dom da fé, realmente nós vemos aqui em 1 Coríntios,
em que a fé é a base realmente de todos nós, porque nós sem fé é impossível agradarmos a Deus. E é através realmente dessa fé que depois também todos os outros dons também se desenvolvem, devido à nossa proximidade, à nossa fé. E vemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 7 a 9, diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, algo que nós vamos também mais à frente também falar sobre este outro dom, e também o dom de operar maravilhas, de profecia, o dom de discernir espíritos e o dom da variedade de línguas e o outro de interpretação de línguas. Alguns dos dons que ainda não mencionamos, mas que iremos abordar noutras passagens. Aqui fala-nos realmente no dom da fé. E a fé é a capacidade dada por Deus de nós agirmos de acordo com as promessas de Deus. É algo que nós, ao lermos a sua palavra, nós ficamos com a certeza, com a garantia que realmente nós queremos que aquilo vai acontecer e fazemos tudo com base realmente nessas certezas. Portanto, é uma confiança que nós desenvolvermos em nós, é o acreditar sem dúvida na habilidade de Deus para cumprir os seus propósitos. E vamos mais no final falar de algumas passagens, principalmente há um capítulo que é chamado quase o capítulo dos heróis da fé, onde vamos também abordar e mencionarmos sobre isso, mas eu queria falar aqui de dois exemplos. O caso de Paulo. Paulo, a certa altura, numa das suas viagens em que ele estava a navegar, veio uma tempestade de tal maneira em que todas as pessoas que estavam na embarcação estavam com muito receio. E a partir daqui houve uma mensagem vinda de Deus a Paulo no sentido que todos iriam ser salvos. E é algo que realmente ainda não tinha acontecido, mas Paulo tinha uma fé tremenda a dizer assim: não se preocupem. E ele diz aqui realmente nesta última passagem, no versículo 25, se lêssemos do 21, podíamos compreender mais concretamente esta passagem, mas ele diz: eu confio em Deus que se sucederá do modo por que me foi dito. Esta mensagem que Paulo recebeu da parte de Deus, ele creu de tal maneira em que diz assim: não se preocupem, porque nenhum de vós vai morrer. E quando nós podemos olhar para a palavra de Deus e termos esta certeza e esta garantia de uma fé realmente em que nós pomos a nossa vida em risco, imaginem o que é no meio do oceano. Não se preocupem. Olha, mas está uma grande tempestade. É melhor pegar numa boia, é melhor fazer qualquer... Não se preocupem, porque nenhum de vós vai morrer. E é esta fé realmente que Paulo tinha. Gostava também de falar aqui de uma passagem em Lucas, no capítulo 18, que é algo também fabuloso, que o Senhor Jesus Cristo disse que nunca tinha encontrado em todo Israel fé de tal maneira. E estávamos a falar de um centurião. Podemos aqui associar talvez, mas este centurião era uma pessoa que não pertencia, não era judeu, era um romano. Mas é curioso que, pelas obras que nós vemos aqui, pela atitude que este homem tinha, pela fé que este homem tinha, realmente era algo que o Senhor Jesus Cristo quis salientar neste sentido. Vamos então ler Lucas 8, os primeiros 10 versículos. Diz assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, isto o Senhor Jesus Cristo, estava ele a falar perante o povo, vemos aqui que ele entrou em Cafarnaum, portanto entrou numa localidade, Cafarnaum, e diz assim no versículo 2: e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Ou seja, este centurião tinha um servo, que diz aqui a palavra que estava muito doente. E é curioso
que vemos aqui o servo de um centurião a quem muito estimava. Há aqui um relacionamento de proximidade em que, apesar de existir o servo e o senhor, existir um cargo aqui de autoridade e de outra pessoa que está debaixo da autoridade, mas notava-se que existia aqui uma amizade, uma relação muito próxima, existia esta estima, se calhar mútua de ambas as partes entre estes dois homens. E diz o versículo 3, e quando ouviu falar de Jesus, este centurião, enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Lucas 8. Lucas 8? Sim, eu estou a ler o início. Lucas. A ver. A ver. Sim. Ora, encontro já essa passagem. Lucas 7. É isso? Lucas 7. Portanto, continua então, portanto, o capítulo 7, os primeiros 10 versículos, conforme nós estávamos então a ver. Diz assim o versículo 13: e quando ouviu falar de Jesus, este centurião enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. Portanto, este centurião automaticamente tinha este relacionamento com o seu servo, em que estimava realmente muito, e é curioso que enviou-lhe uns responsáveis, uns anciãos, umas pessoas já com alguma maturidade, para virem ter então com Jesus. E quando chegaram eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. E porquê? E então os anciãos explicam: porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Portanto, não estamos a falar de certa maneira de um estrangeiro. Estávamos a falar de uma pessoa que cria em Deus. E cria de tal forma que ele, ao ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, cria de tal maneira que realmente o Senhor Jesus Cristo iria certamente curar o seu servo. E então diz: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo estava a caminho então da casa do centurião para poder então ajudar o seu servo, mas o próprio centurião enviou-lhe, além de ter enviado aqueles anciãos, enviou-lhe depois uns amigos e diz assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Portanto, vemos aqui um homem que, conforme os anciãos que
chegaram a Jesus, lhe disseram: olha, ele ama a nossa nação. Ele próprio edificou realmente uma sinagoga. Ele próprio tinha muita estima pelo seu próprio servo. Vemos aqui uma pessoa que, pelas suas ações, demonstra realmente o amor ou o cuidado que ele tinha, ou que queria certamente realmente a Deus, apesar de não estar aqui dito, mas pelas palavras do Senhor Jesus Cristo e pelas palavras dos outros que o rodeavam, notava-se aqui uma atitude diferente deste homem. E então, quando nós olhamos para este dom da fé, é que ele, mesmo sem estar, ele acreditava realmente que Jesus, apesar de nunca o ter visto, apesar de nunca ter realmente estado com ele, mesmo à distância, ele queria que bastava que o Senhor Jesus Cristo dissesse uma palavra. Ele queria realmente que o seu servo iria recuperar. Portanto, é isto que realmente nós vemos, e aqui quando nós falamos na fé, nós vemos também um homem, Barnabé, onde diz-nos em Atos 11:24, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu acho que isto são dois fatores muito importantes para que os próprios dons venham um pouco aqui ao de cima e sejam manifestos. Porque uma das coisas é que nós temos que estar sensíveis e temos que estar cheios do Espírito Santo para que Deus possa operar. Mas também há uma das coisas da nossa parte. Nós temos que ter fé. E para muitos dos dons, nós temos que ter uma fé de tal maneira que ao sentirmos a voz de Deus, nós agimos com o dom que Deus nos coloca. Imaginem o que é quando nós olhamos para personagens bíblicas em que o caso de Pedro e de João, quando chegaram a entrar no templo, aquele homem que estava a pedir uma esmola, quando ele diz: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer isto pode parecer fácil, mas é necessário ter uma ação em que o Espírito Santo tem que ter a capacidade realmente de estarmos sintonizados com Deus, e temos que ter uma fé de tal maneira de crermos que aquilo realmente vai acontecer. E olhamos que Deus às vezes falou para os seus servos e de maneiras realmente que nós podemos pensar: mas como é que é possível? Como é que não é possível nós olharmos para Noé e dizer assim: olha, vai chover quando uma pessoa nunca tinha visto chuva, e olha, agora faz uma arca, e os anos e anos e anos que ele demorou a edificar a arca. Quando nós olhamos para Moisés: olha, estica realmente a tua vara e o mar se vai abrir. Quando dizemos que Jesus disse para Pedro, diz assim: olha, agora vai, pesca e vais tirar uma moeda para pagar os impostos dentro da boca do peixe. Este género de situações, nós pormos-lo em prática e termos esta certeza que aquilo vai acontecer, é necessário realmente estarmos cheios do Espírito Santo e de fé. São estas bases principalmente, mas aqui este dom fala-nos realmente de... é algo que permite nós vermos com toda a confiança a vontade de Deus para a vida e para o corpo de Cristo. Portanto, a fé... e quando olhamos a fé como um dom, não é? Portanto, neste caso, apropriado aqui a esta situação, é uma confiança extraordinária em Deus que não se abala por situações adversas. Ou seja, se nós verificarmos onde existe dor, onde existe insucesso ou ridicularização, quando nós vemos o caso de Estevão, que estava a ser apedrejado, que as pessoas realmente diziam aquilo que diziam dele, e as injúrias, os falsos testemunhos que nós vemos nessa forma, e a pessoa realmente perante essa situação, ele estava realmente tranquilo e olhava e chegou a realmente a ver os céus. Mas é esta capacidade que nós vemos, que estas pessoas, coisas difíceis que lhe surgem à sua vida, não abalam a sua fé. Quantos de nós muitas vezes já começamos a questionar, e às vezes podemos perguntar: oh Deus, porquê é que me aconteceu isto a mim? Porquê eu estou a passar por estas situações? Então eu tenho feito tantas coisas e estou a passar por estas coisas assim, não devia as coisas me correrem bem?
como nós estávamos a cantar, que não olhamos às circunstâncias. Não, independente das circunstâncias, uma pessoa que exerce fé realmente demonstra pelas situações mais difíceis, porque de que vale nós exercermos fé nas coisas que são fáceis, não é? É quando nós pomos à prova, quando surgem as tentações, quando o Satanás chegou e tentou o Senhor Jesus Cristo por diversas formas. E o mesmo, ele vai acontecer connosco para testar a nossa fé. Vemos também que este dom fortalece também o indivíduo, mas também outros crentes. Estas pessoas têm a capacidade de contagiar pela sua fé os outros. Portanto, no sentido de suportar a perseguição e esperarem no Senhor. Uma pessoa realmente com este dom é a nível de distintivo que possamos separar dos demais. Portanto, é uma pessoa que é capaz de crer que Deus intervém de maneiras sobrenaturais. Portanto, é uma pessoa que mantém a confiança diante de situações aparentemente impossíveis de mudar. É possivelmente uma pessoa otimista em que pensa realmente sempre que Deus está sempre no controle, Ele vai agir de alguma maneira, portanto, e continua a crer realmente que Deus vai acontecer e espera realmente no Senhor e a sua esperança está no Senhor. Portanto, demonstra uma atitude de confiança na vontade e nas promessas de Deus. É aquele que luta até e vai até ao fim e não desiste. Portanto, é uma pessoa que é capaz também de avançar a causa de Cristo, seguindo em frente, mesmo quando outros não o fazem. Portanto, às vezes nós temos influências de familiares, influências de amigos, de vizinhos, de pessoas com quem nós trabalhamos, em que eles começam a ter determinados comportamentos, a tipo de linguagens, tipos de maneiras de estar, de vestir até, e temos esta influência. Estas pessoas realmente não se interessam muito pelos outros. Portanto, são pessoas que são íntegras. Portanto, são pessoas que pedem a Deus aquilo de que necessita e creem na sua provisão. São pessoas que também oram com frequência, são otimistas, são confiáveis, são inspiradores e cheios de esperança. Portanto, isto são as características realmente de uma pessoa que tem este dom de fé. Vemos também aqui alguns cuidados para quem tenha este dom. Portanto, deve agir por fé e convicção e deve lembrar-se que aqueles que falam com base na razão e gostam de fazer planos, não o fazem necessariamente por falta de fé. Estas pessoas creem sempre na supervisão, ou seja, que Deus há de sempre suprir sempre todas as coisas. E às vezes entra em choque com uma situação que naqueles que gostam de ter as coisas organizadas. E gostam de dizer assim, não, eu vou preparar todas as coisas por as minhas capacidades, e isto entra em choque com aquelas pessoas que dizem assim, não é pelas minhas capacidades, portanto eu não vou fazer porque Deus vai agir. Portanto, e cria às vezes aqui algumas situações dúbias em choque entre estas duas formas corretas de pensar. Portanto, também é uma pessoa que deve ouvir e considerar o conselho de crentes sábios e cheios também do Espírito Santo. Eu gostava agora de podermos ler, então, uma passagem que nos fala aqui sobre os heróis de fé, em que nos diz em Hebreus no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheira, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha permitido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, as abraçaram-nas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo dito em Isaque, será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção de saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado pelo povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi?
fartar-me-ia o tempo contando de Gedeão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de David, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Vemos até aqui a palavra do Senhor em que nos fala realmente destes heróis da fé, em que nós podemos olhar para as suas vidas como testemunho e podemos pensar como é que está a nossa fé. Para aproveitar, queria também falar aqui de um outro dom também, dom da intercessão, da oração. Portanto, este dom, onde nós vemos aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, vemos aqui que o apóstolo Paulo dizia: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vemos aqui realmente esta indicação: não cessamos de orar por vós. Portanto, a intercessão é uma capacidade divina para nós podermos orar de forma consistentemente por outros e para o proveito de outros, vendo frequentes e específicos resultados a essas orações. E reparem, quando nós olhamos aqui muito para este género de orações e quando nós olhamos para a passagem que nós acabamos de ler, aquilo por que estes justos passaram, estes heróis passaram, as dificuldades que passaram, onde nós já verificamos que o próprio apóstolo Paulo testifica desta maneira, não para ser o seu orgulho, mas para demonstrar aquilo como foi a sua vida de amor à causa de Cristo, tudo aquilo que ele passou. Nós olhamos realmente para aqui, quando olhamos para esta parte da intercessão, vemos as formas que nós vimos para que, qual é o pedido que o apóstolo Paulo faz para esta igreja? O que é que lhes diz? Para que transbordeis de conhecimento. De conhecimento de quê? Para que nós possamos saber qual a vontade de Deus, não é? Para que haja sabedoria, para que haja entendimento espiritual. E isto realmente é daquelas situações que nós muitas vezes mais necessitamos. E às vezes vamos a Deus e pedimos muitas outras coisas. Se olharmos realmente para estas pessoas, como o caso de Epáfras, ele diz aqui realmente também: esforça-se, portanto, Epáfras esforça-se sobremaneira, continuadamente, por vós nas orações. Era uma pessoa que realmente tinha este desejo, quase como nós pudéssemos dizer assim: epá, eu vou agora fazer um treino, eu vou realmente me preparar, eu vou fazer um exercício, vou cuidar realmente do corpo, ou vou tentar me dedicar. Vemos aqui que ele realmente esforçava-se e fala aqui realmente de uma sobremaneira, é algo que ia além do que é normal. E diz que era de uma maneira continuadamente, ou seja, este esforço era uma coisa continuada. Por vós nas orações. Portanto, a preocupação que ele tinha pelos outros e pelo facto de se calhar de não conseguir lá ir, o facto de não conseguir suprir outro tipo de ajuda, ele intercedia a Deus por eles. Vemos então que é uma habilidade sobrenatural de orar por longos períodos de tempo. O Senhor Jesus Cristo realmente ali no monte,
quando pediu aos seus discípulos para que estivessem vigilantes e atentos com ele ali, enquanto realmente em que ele ia orar. E ele dá aqui a entender que ele realmente tinha esta capacidade e se calhar orava por um tempo longo. Era tão longo que os discípulos adormeciam. E então realmente são pessoas que gostam de ver as respostas também atendidas. São como aquela viúva que chega ao juiz e insiste, 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 até que Deus realmente responda. Portanto, são pessoas que vão nesta área acima da média. Portanto, de sobremaneira, de uma forma continuada. E estas pessoas realmente são pessoas que se sentem compelidas a orar de uma forma sincera, a favor de alguém ou de alguma causa. Têm uma percepção diária das lutas espirituais que estão a ser travadas e refugia-se no campo da batalha da oração, em que se fecha ali ou de joelhos, de uma forma permanente, está ali na luta pelos irmãos da fé. É uma pessoa também que está convencido de que Deus se move em respostas diretas à oração. É uma pessoa realmente que se vinga e entra no âmbito da oração, no sentido realmente em que, enquanto há pessoas que, conforme nós vimos, têm uma atividade mais prática e são capazes realmente de ultrapassar montanhas, de ultrapassar outros idiomas e fronteiras e dispostas a correr perigos, estas pessoas acreditam que através da oração também conseguem obter os mesmos intentos da mesma maneira. Vemos também que ora em resposta à liderança do Espírito, quer a entenda ou não, mas exerce autoridade e poder para a proteção dos outros e para a capacitação deles para servir. É uma pessoa que é defensor, é carinhoso, é sincero, é pacificador, é digno de confiança, partilha fardos e é espiritualmente sensível. As pessoas que têm este dom da intercessão também temos aqui alguns cuidados. Devem evitar sentir que este dom não tem valor. Devem se lembrar que interceder por os outros é o seu ministério e a sua contribuição espiritual para o corpo de Cristo. Há alguns que têm que ir. Há alguns que se calhar têm que contribuir para que esses possam agir também. Mas também é muito importante aqueles que oram, aqueles que dobram os seus joelhos e levam essas pessoas realmente ao altar de Deus, para que realmente nas batalhas espirituais, nas lutas, também são muito importantes. Nós, quando fazemos aqui distribuição e dizemos às pessoas para virem aqui e formamos equipas onde vamos e saímos, é importante tanto aqueles que ficam aqui a orar, como aqueles também que vão. E por isso é importante nós todos participarmos e virmos. Também devem evitar a oração como um escape para cumprir certas responsabilidades. Às vezes isto acontece em que às vezes ou não queremos fazer e a gente diz, vamos orar sobre isso. É uma maneira às vezes de escapar a algumas responsabilidades. Eu já vi mesmo até responsáveis que era necessário fazer determinadas coisas. Vamos pedir a opinião do Senhor. E há coisas que Deus já nos diz claramente. É a mesma coisa que devo eu falar de Deus àquela pessoa. Deus nos exorta para nós fazermos. Devo eu contribuir? Deus nos exorta para isso. E às vezes podemos usar isto um pouco como subterfúgio ou como escape para não fazermos também algumas coisas práticas. Também devemos evitar aquela atitude de ser mais santo do que tu. Portanto, esta comparação de santidade causando por longos tempos de oração e de intimidade para com Deus.
Portanto, são alguns destes cuidados. Vemos também aqui realmente também algumas passagens sobre este dom. Verificamos aqui realmente a parte do Espírito Santo também, que auxilia aquelas pessoas que têm este dom. Daí ser necessário, conforme falei há pouco, realmente também a pessoa ser cheia do Espírito Santo neste sentido. Vemos aqui em Romanos, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, conforme vimos também na outra passagem, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Vemos o caso também do Senhor Jesus Cristo, que Ele, mesmo que tu não saibas, Ele, na sua palavra, demonstra que Ele intercedeu também por ti. Vemos em João, no capítulo 17, quando Ele faz a oração pelos seus discípulos, Ele diz aqui no versículo 9, é por eles que eu rogo. E então começa a falar sobre os discípulos e fala realmente umas coisas, mas depois complementa em que diz no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo já orou pela tua vida e já intercedeu ao Pai por ti. Vemos também o caso de Paulo e Timóteo, aqui onde devemos, em Colossenses 1, de 9 a 12, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a passagem que nós lemos há pouco no início deste dom, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Reparem como é que são feitas estas orações e como nós normalmente às vezes oramos. Qual é o foco realmente quando aqui Paulo e Timóteo estão ao fazer esta carta, ao escrever realmente isto? Qual é o interesse que eles têm por aqueles irmãos? O que é que realmente eles solicitam? O que é que eles pedem realmente de Deus? E então vemos também aqui a parte de Timóteo em que diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Depois mais à frente diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. E por isso realmente nos deixou a nós, para nós que possamos usar estes nossos dons. E neste caso da fé e da intercessão, não é só para aqueles que têm estes dons, é para todos nós. Todos que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, somos desafiados realmente a pormos realmente todos estes dons de uma forma em prática. É como nossa responsabilidade de nós podermos fazer isto. Mas alguns, o Espírito Santo vai-lhes capacitar de uma maneira sobrenatural para alguns destes, ou para um ou para vários, de tal forma. E aquilo que realmente eu gostava aqui também de fazer e desafiar aqueles também que nos assistem agora em casa. Nós vamos agora ter um período de oração e de intercessão. Eu desafiava-te a poderes fazer exatamente a mesma coisa. A poderes fechar os teus olhos. Nós vamos terminar aqui a nossa transmissão, mas que possas estar um tempo em oração. Se estás com algum familiar próximo, que vocês deem as mãos, orem juntos, passem um tempo desta forma a clamar ao Senhor,
por fé, mas que façam realmente esta oração e que peçam esta sabedoria, este conhecimento, esta capacidade de discernir que Deus quer que todos se salvem. E nós temos esta responsabilidade agora, de nós podermos crescer, exercermos os dons, para que possamos ser sal, para que possamos ser luz. E desta maneira a igreja cresça, seja realmente edificada. Por isso esse desafio, para que tu não escondas o dom que Deus quer realmente usar-te na tua vida. Por isso faço agora este apelo para que passes estes momentos, não é? No altar do Senhor. E que possas levar os seus diversos pedidos, que possas orar aqui por esta igreja local, que possas orar realmente por pessoas que estão próximas de ti, que realmente se calhar ainda não conhecem o Senhor, e que possas começar a ser um homem e mulher de oração. E dessa forma consegues operar milagres. Eu só queria deixar aqui um pequeno exemplo de uma senhora, já de 80 anos, que orou durante alguns anos por um jovem que lhe fazia os recados. E ele, para poder andar na universidade, precisava de ganhar alguns dinheiros adicionais. E então ele fazia estes recados a essa senhora que lhe pagava para ela poder, porque ela com a sua idade não conseguia se deslocar para fazer compras e para fazer isto. E ele orou, essa senhora orou sempre por esse jovem, até que lhe entregou vários convites, e uma vez esse jovem aceitou e foi a uma conferência do Billy Graham e aceitou ali o Senhor Jesus Cristo. Este homem neste momento já é uma pessoa já de idade, está com problemas de coração, foi agora operado, teve 2 pacemakers, mas desde os seus 16 anos que ele se converteu nessa campanha. A partir daí para a frente, ele decidiu servir o Senhor. Começou a levar Bíblias para o México, a levar literaturas para o México. E foi a pessoa que desenvolveu a Operação Mobilização. Vários missionários que agora existem, cerca de 4.000 missionários que existem em todo o mundo. Realmente que existem presenças em vários países. Existem navios, neste caso um navio que realmente anda, e em cada porto há pessoas a ser convertidas. Tudo disto através da oração de uma senhora. Uma senhora com a sua idade, que não tinha capacidade de mobilizar, conseguiu chegar ao mundo inteiro, através também da oração. Que através deste exemplo, deste testemunho, possamos sentir motivados, animados na nossa fé, e que possamos dedicar mais tempo também à oração, e que o Senhor nos abençoe. Amém.